coração. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. E Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Sua nuvem é o sinal que está comigo. Seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar para eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. E Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. E Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. E Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Ele nos libertou. Aleluia. Aí da sua casa, cante comigo. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre eu vou cantar que a morte foi vencida no poder do seu amor. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais, e pra sempre eu vou cantar que a morte foi vencida no poder do seu amor. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. E Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Declare. E Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. E Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Vamos celebrar. Ele nos libertou, por isso cantamos com alegria. Entrou no meu Egito, tomou
Boa noite, Relevância. Boa noite para você que está aí na sua casa. Desde já, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que Ele esteja com você na sua mesa, na sua ceia. E nós cremos que Ele está. Amém? Glória a Deus. Essa próxima canção diz exatamente isso, que Ele não nos deixa, Ele jamais nos deixa. Obrigado por isso, Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Amém.
motivo, Jesus, a qual nós cantamos, a qual nós nos alegramos, Pai. Além de te adorar, além de nos entregar e nos render diante de ti, Pai. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te louvamos em espírito e em verdade, Pai. E consagramos tudo que nós temos a ti. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, nós te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. E Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, foi que eu nasci. Jesus, o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus,
nada mais, e nada mais, e nada além de ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu lamento, por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Eu não vim atrás de bênçãos. Eu não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além. Você pode declarar isso de onde você estiver. Nós só queremos a ti, Jesus, e nada além de ti, Pai. E nada mais, e nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, só quero a ti. Eu só quero a ti. Eu só quero e nada mais. E nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Eu só quero a ti, e nada mais, e nada Aleluia, mais. Sim, Deus. Nada além da tua presença. Eu te convido, você na sua casa, mesmo distante, perceba a presença de Deus no seu lar, na sua casa. Vamos, aumente a intensidade da sua adoração. Entregue tudo aquilo que você tem. Não é porque nós estamos de forma distante que o Espírito de Deus não está contigo na sua casa. Não é porque você está distante que essa canção é apenas uma canção, mas ela continua sendo uma adoração ao Rei dos Reis, uma adoração ao Senhor dos Senhores. E te louvamos, Jesus, porque de fato não precisamos de mais nada, apenas da sua presença. E te louvamos, louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus,
amém e amém. Glória a Deus, família Relevância. Um Feliz Natal, que alegria. Essa é uma data que eu amo a época do Natal, e estou aqui muito honrado de estar participando com você na sua casa, dentro do seu lar, neste momento tão importante, no Natal. Então obrigado por nos receber, obrigado por nos deixar adentrar o seu lar, participar com vocês em família daquilo que é o Natal. E nós estamos fazendo de forma online, porque esse é um tempo que nós acreditamos como família Relevância, que é importante, que é necessário que a gente invista, esteja em família. Então aproveite, fica com a sua família, com seus pais, com seus amigos, com seus primos, seus tios, mas participe em família. Divulga essa live, passa para os seus amigos, indica para as pessoas que talvez não estejam assistindo, indica, manda para eles, participa conosco. E hoje, sendo o dia de Natal, na semana que vem nós teremos o nosso Ano Novo, e também de forma remota, também de forma online, nós estaremos juntos como família, mas estaremos de forma online. Então eu te espero também semana que vem. E o Natal, né, a gente pode brincar, e parece que é algo até infantil, né? A gente fala que o verdadeiro significado do Natal, mas de fato isso se perde um pouco naquilo que nós celebramos. E o verdadeiro significado do Natal é a celebração da vinda de Cristo, a celebração da escolha que Ele fez no céu para estar conosco. E o texto, né, de João, capítulo 3, verso 16, ele nos revela de uma forma muito clara que Ele escolheu deixar o seu reino, Ele escolheu deixar aonde Ele estava, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que esteja conosco. Então, por a essência de quem Ele é, por a essência de quem Jesus é, de quem Deus é, generoso, Ele se entregou. E é sobre isso que eu quero falar essa noite com você, a respeito de generosidade. E eu sei que essa é uma igreja generosa, eu sei que nós vivemos isso por quem nós somos. E este nós repetimos, não é um momento de obrigação, não é um fardo, não é um peso, mas este é um momento que nós somos revelados apenas quem nós somos. É um espelho de quem nós somos, é um reflexo daquilo que a gente já vive. Então eu te convido a ser generoso nesse dia. Se você quiser contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, é muito bem-vindo. Você deve estar vendo já aqui no nosso telão, na nossa tela, de forma online, no seu celular ou televisão, o nosso QR Code, e através dele você consegue fazer a sua contribuição. Se você tiver numa tela maior, você pode aproximar o seu celular, que vai funcionar, você vai ver todos os dados, e você pode ali fazer a contribuição da forma e no valor que você desejar. Fique à vontade para isso. Mas eu quero te convidar a não sair daquilo que o Senhor quer falar com você. Prepara o seu coração para uma palavra poderosa do nosso irmão, pastor Daniel. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua família, e um Feliz Natal. Deus abençoe. Boa noite, família Relevância. É uma honra, é um prazer para mim trazer a palavra para vocês nessa noite, ainda mais em clima de Natal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês em mais esse dia. Antes de iniciar a palavra, vamos orar juntos, para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa falar a cada coração aqui. Senhor, nós te damos graça. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua palavra, que ela possa penetrar os nossos corações, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar a Tua palavra, Senhor, trazendo transformação, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu gostaria de trazer nesse dia, para que nós possamos celebrar o Natal juntos, não preparei uma pregação, uma grande pregação, mas eu gostaria de percorrer um pouco as escrituras com vocês. A Bíblia, ela começa com uma ordem de Deus muito interessante, que é: comam livremente de toda árvore do jardim, apenas não comam da árvore do bem e do mal, né? E a Bíblia termina em Apocalipse dizendo o seguinte: todo aquele que tem sede, venha beber da água da vida. Então a Bíblia, ela começa nos convidando a comer e termina nos convidando a beber. Parece que a gente fica entre Gênesis e Apocalipse em uma enorme de uma mesa. Então a Escritura, ela é basicamente uma mesa, uma refeição completa para mim e para você. E eu gostaria que nós pudéssemos degustar um pouquinho de cada item dessa mesa, que é a palavra do Senhor, de cada prato dessa mesa, antes de nós partirmos para os nossos afazeres de Natal. Hoje nós vamos falar sobre nascimento, sobre a vinda de Jesus na terra.
Mas nas nossas vidas existem muitos fatores que nos levam a não compreendermos completamente a história do nascimento de Jesus. Todos nós conhecemos a história do nascimento de Jesus, mas parece que entendemos pouco dessa história. E existem alguns fatores que nos impedem de entendermos a história do nascimento de Jesus. Alguns deles são sociais. Então, nós vivemos uma sociedade que entra em conflito com o que as Escrituras apresentam como uma vida plena, como uma vida completa diante de Deus. E um dos exemplos é que a nossa sociedade ela é fundamentada no ter. Isso não é difícil de notar. Quanto mais eu tenho, mais eu sou considerado. Quanto mais eu possuo, mais eu sou diante da sociedade. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Se eu não tenho muito, eu não sou considerado por muitos. Então, basta a gente parar para pensar na nossa ceia de Natal. Normalmente a gente busca ter aquela mesa farta, com sobras, né? E presente para todos, né? Sempre que possível. Pelo menos esse é o modelo, né? Isso não é um problema, né? Mas nos impede muitas vezes de enxergarmos a história de Jesus como ela é. Nós enxergamos a Bíblia com óculos culturais do ter. E eu preciso comprar, eu preciso ganhar, eu preciso ter. E a história de Jesus, ela diz que ele não tinha nem mesmo um lugar para ficar durante o seu nascimento. A nossa cultura ela é extremamente conflitante com o Evangelho. Eu ouvi uma frase que ela dizia mais ou menos o seguinte: toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser uma criança. E eu falo isso para nós enxergarmos a palavra hoje com outros olhos, com outra perspectiva, de outro ponto, de outro ângulo. Não sei se vocês já tiveram experiência, provavelmente sim, de escovar os dentes e logo em seguida comer um alimento. Fica aquele gosto estranho na boca. A gente não consegue saborear nada, né? Não consegue sentir o sabor das coisas. E é praticamente isso que acontece quando nós lemos a Bíblia com a cultura do ter, com esses óculos culturais. Nós perdemos um pouco do sabor das Escrituras. Nós não tiramos total proveito dela. Então nós estamos aqui falando de um menino que nasceu em uma família simples, em meio à pobreza, mas que foi cercado dia após dia pela providência de Deus, pela providência divina. Nós estamos falando de esperança no meio do caos. Nós não estamos simplesmente falando de pobreza nem de riqueza. Estamos falando de esperança no meio do caos. Essa é uma história que muitas vezes afronta a nossa cultura. Além desse fator social, existe também o fator teológico, né? Da leitura da palavra. Quando nós não lemos a Bíblia, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não entendemos como ela se comunica conosco, né? Então hoje nós vamos falar sobre como eu leio a Bíblia, como eu leio a palavra de Deus, para eu poder tomar posse desse banquete que é a Escritura, que é a palavra de Deus. E o segundo ponto é o nascimento de Jesus, sobre o Natal, sobre o nascimento do nosso Cristo. Então eu peço a Deus que para que cada um de nós possamos ter os nossos corações confrontados e confortados pela palavra do Senhor. Amém? Final do ano, estamos muitas vezes cansados, precisando de algo para nos apegarmos, para entrarmos em 2024. E para limpar um pouquinho o nosso paladar, eu quero falar um pouco como podemos ler a Bíblia, como nós podemos ler a palavra, como ela funciona. Lembrando que se vocês esquecerem de algo que eu disser aqui hoje, vocês só precisam se lembrar de uma coisa: a Bíblia ela funciona com repetição. Se nós perdemos as repetições, nós perdemos um pouco o sentido da palavra. Então imaginem como se houvesse um fio que conecta a palavra do Antigo ao Novo Testamento. Isso é chamado por muitos de tipologia, né? A repetição, eu vou chamar aqui de repetição porque repetição é uma palavra mais prática, mas a palavra para isso é tipologia. Então Jesus Cristo ele aparece e ele é sinalizado e ele é simbolizado durante o Antigo até o Novo Testamento. Isso é incrível. Nós vamos ler Gênesis no capítulo 1, versículo 1 e 2. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas
profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Existem duas perguntas que a gente pode fazer aqui quando a gente lê a palavra do Senhor. A primeira delas é: aonde eu já vi isso? E a segunda pergunta é: por que isso foi escrito dessa maneira? Por que a pessoa que escreveu o texto escreveu dessa maneira? Por exemplo, o Espírito de Deus pairando e a voz de Deus. Aonde é que nós já ouvimos falar disso? Em que outro trecho da palavra nós ouvimos falar a respeito disso? Batismo de Jesus. No batismo de Jesus, o Espírito está pairando ali como uma pomba e nós ouvimos falar da voz de Deus naquele momento. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, se isso acontece na criação e se isso acontece no batismo, Deus está falando a respeito de algo, Ele está falando a respeito de criação. O batismo de Jesus é uma nova criação. Se nós perdemos a repetição, nós perdemos a pérola do texto. A mesma coisa antes dos discípulos formarem a igreja, em Atos, quando Jesus morre e ressuscita, o Espírito ele paira sobre os discípulos com labaredas e com línguas de fogo, e eles saem para cumprir uma missão de Deus. Uma nova criação, a igreja, é o vento, é o ruá, é o Espírito. Na verdade, o Espírito paira e Deus fala antes de uma grande ação de Deus, sempre. A palavra ela trabalha sempre com essas repetições. É o Espírito, é o vento, é a voz divina. E assim a Bíblia ela se repete para destacar aquilo que nós precisamos entender da parte de Deus. Aquilo que o texto quer nos comunicar. O livro de Mateus. É interessante que o livro de Mateus, ele não foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. O primeiro foi Marcos, mas o mais incrível é que o livro de Mateus, ele faz uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E por isso ele foi colocado ali como o primeiro livro das Escrituras, na organização das Escrituras. Porque ele começa citando a genealogia de Jesus, né? A gente lê ali em Mateus 1, a genealogia de Jesus, e termina com o Ide, com a grande comissão. Também a Bíblia hebraica termina com o livro lá de 2 Crônicas, e ela termina com o rei dizendo para o povo de Israel: todos aqueles que querem ir a Jerusalém, ide e restaurai a cidade. Ou seja, o livro inteiro de Mateus reconta a história de Israel através de Jesus. Não é incrível? É interessante como toda a história de Israel, ela narra o nascimento de Jesus e a sua morte. E é exatamente sobre esse fio, sobre essa conexão, que eu quero que a gente se atente nesse dia. Eu quero passear um pouco pelas repetições bíblicas, pela tipologia de Jesus, para tudo aquilo que apontava para Cristo ao longo da Bíblia, ao longo do Evangelho. Começando por onde? Por Adão. Adão precisava enfrentar o pecado, assim como Jesus. Ambos tiveram a sua costela, o seu lado cortado. Adão para dar luz a Eva e Jesus na cruz do Calvário. Ambos morreram por sua esposa, por sua noiva, pela igreja. Ambos eram a imagem de Deus. Também tem Isaac. Isaac teve um nascimento milagroso, assim como Jesus Cristo teve um nascimento milagroso também. Isaac foi levado para ser sacrificado, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o local onde ele subiu para ser sacrificado era o Monte Moriá, que era a mesma região do monte onde Jesus foi sacrificado, onde Jesus morreu por nós. Temos também Moisés. Então a palavra ela aponta Moisés ali como Cristo, apontando sempre para Cristo, né? Ele nasce numa circunstância de risco de vida, sendo perseguido. Ambos tiveram a vida poupada e receberam a promessa de serem libertadores de Israel. Ambos foram perseguidos durante o nascimento, foram poupados e receberam a promessa de serem libertadores de Israel. E Moisés foi aquele que conduziu o povo de Israel para fora do Egito, sendo o Egito o símbolo do mundo, do reino das trevas, apontando para Jesus, Cristo, nosso libertador, que nos transportou do reino das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Ruth, Boaz e Jesus também têm uma relação.
onde se conecta com a história de Jesus, a história de Ruth e Boaz. Ruth, uma mulher gentia que não era judia, mas que foi remida por Boaz, um homem de Israel. Assim como eu e você, como noiva de Cristo, nós somos enxertados na videira mesmo sendo estrangeiros. Nós não somos parte do povo escolhido de Israel, mas em Cristo fomos recebidos como parte desse povo, como escolhidos de Deus, como noiva de Cristo. Fomos remidos, assim como Ruth foi remida por Boaz. Mateus capítulo 12, versículo 40, fala sobre a história de Jonas, que apontava para a ressurreição de Cristo. Olha quantas referências, prestem atenção na riqueza da palavra de Deus. Olha como toda a história narra e aponta para Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 37 ao 39, diz que a história de Noé apontava para a volta de Jesus Cristo e que Cristo é a nossa arca. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 até o 19, diz que Deus levantaria em Israel um grande profeta, apontando para Jesus Cristo como o grande profeta. Toda a história de Davi aponta para Jesus Cristo. Davi foi ungido por Deus. Jesus Cristo, ele era ungido de Deus. Ele é o ungido de Deus. Davi era pastor de ovelhas. Jesus Cristo foi chamado de o grande pastor. Ezequiel, capítulo 34, versículo 22 ao 24. A palavra declara que o Cristo, o Filho de Deus, descenderia de Davi. O livro de Jeremias diz que Jesus Cristo seria um homem de dores. O livro de Joel descreve ele como refúgio para o povo, um lugar de descanso. O livro de Amós chama Jesus de juiz de todas as nações, aquele que julgaria as nações. O livro de Obadias alerta sobre um novo reino que viria, um reino de justiça. Sofonias diz que Jesus Cristo reinaria sobre o povo de Israel. Zacarias diz que Cristo viria pobre e sobre o lombo de um jumentinho. E Miqueias 5, que ele viria de Belém. Isaías 9, como todos conhecemos o texto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Você consegue vê-lo? Você consegue enxergar Jesus Cristo ao longo de todas as Escrituras? Vocês conseguem compreender a riqueza desse banquete que é a palavra do Senhor? Você consegue enxergar Jesus Cristo ao longo de toda a Escritura, desde o Antigo ao Novo Testamento? Porque quando nós perdemos o link que a Escritura nos traz, todas as repetições, todas as predições a respeito de Jesus, nós perdemos a dimensão de quem Ele foi na história e de quem Ele é na nossa história. Então, se eu te perguntar hoje, quem é Jesus? Qual seria a sua resposta? De verdade, qual seria a sua resposta? Quem é Ele para você? Ele é o cumprimento das Escrituras. Ele é o cumprimento das profecias ao longo de toda a Bíblia. Ele é o Salvador. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o nosso Messias. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Nele se cumprem todas as palavras. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44 ao 47, diz que Ele é o cumprimento de toda a palavra de Deus para a humanidade. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor. Em Jesus Cristo está a resposta que o mundo precisa. No nascimento de uma criança. É a Ele que nós celebramos nesse Natal. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa e não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Aonde vocês já viram algo familiar em alguma parte da Bíblia? A visita de um anjo com um nascimento. Todas as grandes transições da história de Israel são marcadas com o nascimento. Todas. Nascimento é importante por causa da criação, em primeiro lugar. Agora, para o povo de Israel, por que nascimentos eram tão importantes? Pensem comigo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz que todo conflito, por causa do pecado, teria fim quando a mulher gerasse uma semente e essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Então qual era a expectativa? Quando essa criança vai nascer. A esperança da vinda dessa criança que nós celebramos, ela está impregnada na história de Israel durante centenas e centenas de anos. Quando eu e você nós celebramos o nascimento de Jesus, nós estamos celebrando a possibilidade de uma nova libertação. Nós estamos celebrando o nascimento do Cristo, que nos liberta de todo fardo, de todo cansaço. Nós estamos celebrando Jesus, o novo Moisés, o grande libertador. Eu penso que quando chega o final do ano, muitos de nós estamos cansados. Mas existe uma lição muito importante para nós aprendermos com o nascimento de Jesus. E para nós levarmos para o nosso próximo ano. Jesus, ele veio em carne, como humano, cheio de limitações. E isso quer dizer muita coisa para nós. Eclesiastes, capítulo 3, diz que existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus, né? Nós somos limitados fisicamente, nós somos limitados emocionalmente, nós somos limitados até mesmo espiritualmente. E é interessante como hoje nós temos uma cultura do que tudo que eu quiser, eu posso, se eu me esforçar, eu alcanço, né? Aquela cultura do coach. Mas Eclesiastes quebra completamente esse paradigma. O que eu entendo é que Eclesiastes comunica que se eu tenho limites, ótimo, eu preciso aprender a conviver com os meus limites. Eu quero te convidar a você abraçar suas limitações nesse dia. Eu quero te convidar a você aprender a temer e a depender daquele que não tem limites. Porque quando eu abraço as minhas limitações, eu aprendo a temer e eu aprendo a depender daquele que não tem limites. Não é na minha força. Sua limitação te mantém humano. E pode te levar a provar a providência divina. A nossa limitação nos leva ao eterno. Aquele que não tem limites. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é bom poder chegar no final do ano sabendo que eu não tenho controle de todas as coisas. E que eu preciso confiar nele. É bom me lembrar que quando os meus planos se frustram, ele está no controle de todas as coisas. Eu posso contar com ele. Nesse final de ano, eu quero te convidar a você a abraçar suas limitações, a encontrar a providência divina, a abraçar o seu cansaço, o seu fardo e aprender a descansar nele. O menino que nasceu e que nós celebramos nessa data, que é o Natal, é o teu descanso. Ele é o teu lugar de descanso. Ele não apenas te oferece descanso, mas ele é o teu lugar de descanso. Vamos orar. Gostaria de convidar vocês a orar comigo. Te agradecemos, Senhor, pela
oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e podermos ser curados pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, o Senhor como comunidade, como igreja, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa família, e por isso nós só podemos te agradecer nesse dia, Senhor. Hoje nós celebramos aqui o Natal, Senhor, como família, Senhor, como família Relevance, e nós queremos, Senhor, te dar graças, Pai, porque nós entendemos que nós podemos aprender através das nossas limitações, nós entendemos que nós podemos aprender contigo, Senhor, através de cada adversidade, através de cada luta, Senhor. O Senhor tem agregado a nós, Senhor, crescimento, desenvolvimento, Senhor. O Senhor tem agregado a nós, Senhor, sabedoria, e por isso nós te agradecemos, Senhor. Colocando diante de ti, Senhor, aqueles que estão cansados, aqueles que estão fadigados, Senhor, aqueles que precisam encontrar descanso, Senhor. Que o Senhor traga descanso, que o Senhor traga, Senhor, um renovo, que o Senhor traga, Senhor, uma nova alegria, que o Senhor traga, Senhor, mais vida para cada um que tem se sentido, Senhor, cansado, que tem se sentido, Senhor, desanimado. Que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga uma vida, Senhor, abençoada, Senhor, uma vida direcionada por Ti, Senhor, em nome de Jesus, e que através de cada adversidade nós possamos Te ver, Senhor Jesus. É isso que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quero desejar a vocês um Feliz Natal, que o Senhor abençoe vocês, e nos encontramos no nosso próximo culto, no próximo domingo, celebrando o Ano Novo juntos. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada e uma ótima ceia para cada um de vocês. Fiquem com Deus, família.